Boa tarde. Começo, obviamente, por dar as boas-vindas e por saudar a quem, entretanto, entrou e ainda não saudei, e começo também por vos dar as boas-vindas a este webinar intitulado da Revisão Cega, a Revisão Aberta, Estratégias e Experiências em Debate, e por agradecer a vossa presença. Como habitualmente, o webinar será gravado e depois disponibilizado no nosso site para o caso de quererem consultar de novo, ou para quem não pôde estar presente. E como anunciado, nós queremos mesmo que este seja um espaço de debate. Obviamente, os nossos oradores farão a sua exposição, mas também queremos ter aqui um espaço para discutirmos e dialogarmos todos. Esta discussão será então iniciada pelo Ângelo Fonseca, da revista Milênio, e pela Teresa Norton Dias, da Cinema e Território, a quem agradeço desde já e publicamente, em nome do Pabino, toda a disponibilidade e simpatia em estarem aqui connosco e partilharem a sua experiência. Eu começo só com uma breve introdução da temática. A revisão duplamente cega é uma abordagem que será possivelmente mais conhecida por todos nós e mais habitual nas revistas portuguesas, e por isso eu não me vou demorar no seu significado, apesar de, claro, ser muito importante nós também percebermos que dentro da revisão cega existem muitas políticas e muitos procedimentos que são específicos de cada revista, e se calhar também importa detalharmos um pouco isso, e o Ângelo irá fazê-lo. Mas queria só demorar-me um pouco naquilo que é a revisão aberta, não tão disseminada, por assim dizer, um tipo de revisão enquadrada naquilo que é o movimento da ciência aberta, e falarmos um pouco também daquilo que é o seu significado, porque quando falamos ou associamos o termo aberto à revisão, não estamos a falar de um único aspecto, estamos a falar de vários aspectos, e aqui podemos falar de uma abertura de identidades, podemos falar da disponibilização dos pareceres, podemos falar de uma participação aberta e de uma interação. Portanto, existem vários aspectos aqui a ter em conta e existem diferentes modos de os conjugar, sendo certo que na revisão aberta, naturalmente, os principais aspectos serão naturalmente as entidades abertas, os relatórios de revisão abertos e a própria participação em si. Este tipo de revisão surge muito associado àquilo que é a ideia de transparência e de prestação de contas, e tenta também diluir, por assim dizer, alguns dos defeitos, chamemos-lhe assim, do modelo tradicional de revisão, um modelo tendencialmente anónimo e restrito a revisores selecionados pelos editores, mas também levanta vários desafios, desde logo tornar públicas as identidades e o modo como isto pode afetar as revisões. Mas eu acho que o interessante é realmente vermos isto na prática, e por isso mesmo eu passo já a palavra aos nossos oradores. Começo pelo Ângelo Fonseca, que é pós-graduado em Ciências Documentais e mestre em História Ibero-Americana, é administrador, gestor da revista Milênio, de que nos vai falar aqui, do repositório do Instituto Politécnico de Viseu e da plataforma Trabalhos Finais de Mestrado da Escola Superior de Educação de Viseu. Ângelo, força. Olá, boa tarde. Eu vou partilhar o meu quarto. Orientar. Não sei se está toda a gente a ver, possivelmente sim. Já estou a Sim. ver. Pronto, é assim, aquilo que eu venho falar da revista Milênio. Vou fazer só uma pequena contextualização do que é a revista Milênio, uma revista de acesso aberto, multidisciplinar, que torna aqui um pouco difícil muitas vezes esta questão do revisor, encontrar revisores para tantas temáticas, que abrange muitas temáticas. Desde 2023 estamos com uma publicação contínua, e é uma revista quadrimestral, em que de janeiro a abril sai o primeiro número, depois de maio a agosto o segundo número, e de setembro a dezembro o terceiro número. Hoje em dia, com a publicação contínua, isso já é quase diluído e já não é tão estanque como acontecia até então. Para além dos números regulares, também temos edições especiais que têm um procedimento diferente, porque muitas vezes resultam de conferências ou resultam de trabalhos, de artigos de pessoas da casa.
Para além disso, fazemos, e é aquilo que nos vimos aqui, que nos traz hoje, uma revisão duplamente cega, ou seja, a nossa forma de trabalhar é essa. E eu começaria então, faria aqui um apanhado do que é o workflow de um artigo que entra na revista Milênio. É muito idêntico àquilo que acontece com todos vós, possivelmente, ou seja, o autor faz a submissão, há o editor de secção, que nós aqui fizemos, fizemos aqui uma separação, a equipa editorial separou áreas, ou seja, são 5 áreas que nós trabalhamos, e cada editor de secção trabalha uma área. Ou seja, a partir do momento que o autor submete numa determinada área, esse editor de secção recebe uma notificação e a partir daí começa a trabalhar e a ver. O que é que ele faz logo no início? Faz uma pequena avaliação face à política editorial, da forma como é construído o artigo. Depois há uma colaboradora nossa que faz o despiste de uma situação de plágio, ou seja, nós passamos sempre no Orkundo o artigo, para não termos, para não iniciarmos uma cadeia que depois temos que retroceder, e depois disso tudo validado, o editor de secção procede à nomeação de 2 revisores. Depois eu já falo mais à frente em relação a esta questão da nomeação dos 2 revisores. Depois os revisores fazem uma revisão cega, com anotações da COPO, e têm 4 semanas para fazer. Depois, se o editor de secção e a revisão que é feita for de acordo com aquilo com a política da revista, o artigo passa para edição, e aí há uma colega nossa, uma colaboradora, a Vânia, que procede então à formatação, à edição e à publicação do artigo. Mas aqui, então, nós temos aqui uma questão que é a questão da política de revisão duplamente cega. Então, o editor, quando seleciona 2 revisores, isto não é uma coisa que é estanque. Ou seja, o que é que acontece muitas vezes? Nós, como é uma revista multidisciplinar, há artigos que muitas vezes vêm e que não é fácil nós encontrarmos revisores para aquele assunto em específico. E aquilo que acontece, isso não é a regra, é a exceção, aquilo que acontece muitas vezes é que nós enviamos 5, 6, 7, 8 revisores para fazer a revisão, e eles sempre ou não respondem, ou por isso simplesmente dizem que não. Isto é um dos problemas hoje em dia, não só relacionado com a revisão por pares de duplamente cega, mas com a revisão em si. Ou seja, hoje em dia torna-se muito difícil nós encontrarmos disponibilidade por parte do mundo académico para fazer a revisão de um artigo. Se por acaso os artigos, os revisores aceitarem fazer a revisão, eles têm 8 dias para aceitarem. Caso têm 4 semanas para fazer a revisão. Aqui impera o bom senso. É claro que quando nós estamos a solicitar a colaboração de um revisor para participar neste procedimento todo, nós não podemos, estas 4 semanas não podem ser estanques. Muitas vezes elas são prolongadas, muitas vezes condicionadas com a época do ano, porque tem muitas vezes a ver com o período de férias. Nós tentamos antecipar muitas vezes a saída de artigos por causa da questão do período de férias, período de Natal, período de férias de verão, e muitas vezes também para não coincidir com a altura das avaliações, porque aí os revisores têm mais trabalho e não estão disponíveis para fazer a revisão, e por isso nós tentamos, de uma forma muito cordial, alongar às vezes o prazo, quando assim é necessário, e estas 4 semanas muitas vezes podem se estender por mais 1 ou 2 ou 3. É claro que nós vamos sempre contactando com o revisor, a solicitar a avisá-lo de que tem uma revisão, visto que aceitou a revisão, fazer a revisão, tem uma revisão para fazer, mas nós temos de ter sempre este cuidado na abordagem ao revisor. Depois, quando o revisor
inicia o processo de revisão em si, nós adotámos na nossa revista uma pequena grelha de avaliação, uma grelha de avaliação inicial do artigo, onde eles têm que responder a uma série de questões relacionadas com a relevância do artigo, a originalidade, os objetivos, a exatidão dos termos utilizados, a metodologia, os resultados, as conclusões, a atualidade e o rigor na bibliografia e a clareza na linguagem. E isso são parâmetros que estão lá e que eles, ao iniciarem a revisão, têm isso. Depois de serem os comentários e de fazerem uma avaliação do artigo, no final nós temos lá também mais uma parte que classifica, no fundo, o artigo de A a D. Ou seja, aqui para ajudar o editor de secção a ficar mais esclarecido do que é aquilo que é possível fazer. E a nível A, no fundo, o artigo deve ser publicado sem alterações nenhumas, e o nível D é quando o artigo é rejeitado em si. E nesta fase aqui, nós na revista, porque muitas vezes há aqui uma discrepância de revisões, porque muitas vezes há um revisor que diz sim, o artigo está muito bem e pode ser publicado e até dá uma classificação A, e depois temos outro revisor que dá uma classificação D no mesmo artigo. E aí deixa-nos, o editor de secção tem dúvidas em relação a isso, e aquilo que nós muitas vezes fazemos, nomeamos mais um revisor ou mais dois revisores para tentar perceber aqui qual deles é que tem realmente tem uma visão correta do artigo. E muitas vezes aí então aquilo que fazemos, nomeamos mais um ou dois revisores para tentar perceber aqui realmente se o artigo tem uma classificação, qual é a classificação correta do artigo face aos dois revisores. No fundo aqui é um desempate dos dois. Depois, se isto tudo correr bem, e em que há uma classificação A ou uma classificação B, que é o artigo que pode ser publicado, mas com alterações, ou mesmo uma classificação C, que o artigo pode ser publicado, desde que a introdução das alterações sugeridas pelo editor e passe novamente para uma nova apreciação. Aquilo que nos acontece muitas vezes é que um artigo de uma ronda, pronto, nós estamos aqui a falar de rondas, que acho que toda a gente utiliza o OJS, e aqui aquilo que acontece na nossa revista é que aqui, grande parte das vezes o artigo tem 2, 3 rondas, ou seja, nunca fica na primeira ronda, porque há aqui uma avaliação, porque os revisores com o cuidado sempre de perceber se realmente as alterações solicitadas foram realmente atendidas, muitas vezes fazem uma classificação C, em que todas as revisões que foram feitas devem ser novamente submetidas à avaliação por parte dos revisores, para tentar perceber se realmente o artigo melhorou ou não melhorou. Depois, se houver uma posição, quando acontece isso, os autores têm 30 dias para voltar a submeter o artigo revisto, ou seja, com as alterações solicitadas por revisores. E este, no fundo, é o workflow que acontece aqui em relação à Millennium. É claro que isto não é uma visão estanque de todo o processo, porque o processo também pode, muitas vezes, eu acho que aqui impera muito o nosso bom senso face às situações que vão surgindo ao longo do processo de avaliação, e depois, no final de tudo isto, se a aprovação tanto do editor-chefe como da parte dos revisores for positiva, então aí depois passa para o processo que ao bocado falei, que é um processo já de edição, onde há a formatação, onde há uma verificação muito pormenorizada da questão das referências bibliográficas, da forma correta que se devem colocar. Nós temos essa atenção redobrada para essa temática, porque há uma avaliação da bibliografia, da pertinência da bibliografia face ao tema do artigo, mas depois há a parte técnica, em que muitas vezes, no início, solicitávamos ao autor para fazer a correção da bibliografia na sua forma,
e aquilo que acontecia, eles muitas vezes percebíamos que eles não tinham conhecimentos suficientes para fazer essa, essa revisão da biografia. Portanto, nós acabamos, essa parte técnica acabamos por nós fazer, porque percebemos muitas vezes que autores não estão preparados para isso. Porque também muitas vezes não fazem, não utilizam ferramentas que os podiam auxiliar e nós acabamos por fazer essa parte técnica. Depois a Maria falou-nos aqui da questão da ética, e aqui esta questão ética também tem, muitas vezes, isto é algo que nós temos explanado no nosso site da revista, é algo que toda a gente a nível geral proclama nas revistas, e que muitas vezes aqui cai também sempre no bom senso. Nós pedimos aos revisores que façam uma atuação considerando as diretrizes éticas para revisores, que é da COP, que tenham atenção logo no início, se perceberem que não é a área deles, que não estão à vontade naquela área para fazer a revisão, que façam prontamente, que digam prontamente ao editor-chefe e façam a recusa da revisão, e aí nós pedimos sempre com muita atenção para o fazerem num momento muito curto, porque isso depois vai-nos alongando os períodos e os prazos, e a avaliação, muitas vezes, das revistas tem a ver com o tempo em que vai da submissão até à publicação do artigo. Para além disso, também está aqui intimamente ligado ao conflito de interesses, em que eles também têm que verificar se há algum conflito de interesses, quer seja pessoal, quer seja profissional, quer seja financeiro, e isso eles têm que perceber. Mas todas essas regras, mesmo da confidencialidade, em que não podem falar sobre o artigo a ninguém, isso também está, ou seja, são regras, no fundo, que estão implícitas em todas as revistas. Nós, há pouco tempo, introduzimos uma nova regra face a esta nova vaga e esta preocupação que todos nós temos com a inteligência artificial, mais concretamente com aquilo que nós andamos aqui a falar do ChatGPT, em que muitas vezes aquilo que nós solicitamos e pedimos aos revisores é que eles também não coloquem nem o artigo, nem as revisões que fazem no ChatGPT, porque isso pode quebrar a confidencialidade do autor e mesmo das revisões efetuadas. Aquilo que pedimos também, e isto aqui muitas vezes acontece, e por experiência própria, aquilo que nós muitas vezes verificamos, é que na questão da revisão em si, nós pedimos padrões de objetividade e clareza. Só que muitas vezes aqui aquilo que acontece é que há revisores que não são tão polidos na forma como abordam a revisão. E aqui há que ter algum cuidado, porque aquilo que nós procuramos é que seja uma revisão construtiva, mesmo que ela não seja, mesmo que o artigo seja rejeitado, deve haver aqui sempre uma forma construtiva de avaliar o artigo. Por isso nós também chamamos muito a atenção. Para além disso, a questão da isenção em relação a todos os aspectos. Por isso aqui é mais a questão da perceber do respeito pela dignidade, pelos direitos humanos, pela questão da diversidade, e aqui é que eu penso que a visão cega, duplamente cega, é que é mais fidedigna e é mais imparcial em relação à revisão simples, só cega de um lado, do lado do autor, e isso acaba por aqui também estar presente. Então, aquilo que eu aqui juntei um pouco os motivos e os benefícios da revisão duplamente cega, e aquilo que, para mim, para nós, para a nossa revista, a palavra-chave aqui é procurarmos ser o mais imparcial possível. E essa imparcialidade encoraja opiniões honestas, reduz o preconceito do género, como também os preconceitos de autoria e afiliação. Há aqui um menor risco
do preconceito, quer seja consciente, quer seja inconsciente, por parte do revisor. E isto, no fundo, é, para mim, na minha forma de ver a revisão duplamente cega, é esta, para mim, é o maior benefício que traz a revisão duplamente cega. É claro que eu sou muito apologista de avançarmos, e o caminho é nós progredirmos todos os anos. Aquilo foi quando falámos, quando estava aqui a falar da questão da publicação contínua, foi algo que levou algum tempo a ser digerido pela comunidade e, acima de tudo, pelas equipas editoriais, mas que depois de nós procurarmos fazê-los entender que era o melhor caminho, as coisas realmente funcionaram e estão a funcionar em pleno. E aqui a questão também, na questão da revisão duplamente cega, também passa por aí, ou seja, esta nova tendência para a revisão aberta também passa por uma mudança de paradigma da nossa parte, ou seja, uma nova visão, uma visão aberta, transparente, em que muitas vezes aquilo que não é aos colaboradores, mas acima de tudo à equipa editorial e, por outro lado, aos revisores, que é aquilo que nós aqui estamos a falar. E essa é muitas vezes a grande questão. Todos nós já passámos por processos na questão, lembro-me agora dos repositórios, no início, quando nós solicitámos aos nossos investigadores e docentes para publicarem em acesso aberto os artigos, e eles ficavam sempre com o pé atrás por causa da questão do plágio, de roubarem. E aqui é uma mudança de mentalidades. Julgo que eu, no meu caso concreto da revista Milênio, nós já abordámos o tema da revisão aberta, só que isso é algo que custa, que vai levando algum tempo, vai levar algum tempo a digerir por parte das equipas editoriais e, acima de tudo, pelo grande interveniente aqui, que é o revisor. E aí julgo que em determinadas áreas isso até irá funcionar bem, mas nós estamos aqui a falar de uma revista multidisciplinar e em que nós temos uma abrangência muito lata e isso torna muito difícil para nós fazer um apanhado de todos os revisores e tentá-los integrar numa nova visão da revisão. As dificuldades da revisão, acho que não são umas dificuldades da revisão duplamente cega. Eu aqui acho que tem a ver com uma dificuldade de todas as revistas, que hoje, o que acontece hoje é que a disponibilidade dos revisores é cada vez menor, porque também há um proliferamento de revistas e torna difícil a encontrar revisores em determinadas áreas, e quando elas existem, eles não estão disponíveis para fazer a revisão. Depois nós temos, na nossa revista, temos a possibilidade de submeter em português, mas depois o artigo vai ficar em inglês, será depois traduzido para inglês, e há aqui uma dificuldade, por exemplo, nós, em relação, quando são submetidos revisores, quando são submetidos artigos em língua inglesa, nós temos uma maior panóplia de revisores. Mas quando são revisores, um artigo escrito em português, nós já só nos podemos cingir ao mercado nacional e ao mercado brasileiro. E daí torna-se muitas vezes mais difícil tratar disso. Depois, outra questão, e isso também acho que é transversal a todo esse tipo de revisões, é o cumprimento dos prazos. Nós não podemos, quando nós estamos a pedir a colaboração de um revisor, é claro que nós temos de ser exigentes em relação ao prazo, mas também temos de ter o bom senso e perceber que, se aquele revisor é uma pessoa que tem muitos cargos, que desempenha muitos cargos, é claro que para fazer a revisão ele vamos ter que lhe dar mais tempo. E se for uma peça, um revisor fulcral para aquele artigo, ainda mais tempo teremos que dar. Temos que também pressionar, mas não pressionar em demasia. Ou seja, aqui gira sempre à volta do bom senso. Depois temos aqui a questão também de uma revisão não contar para a avaliação de desempenho. Ou
seja, nós estamos aqui a falar de investigadores, estamos a falar de docentes que fazem essa revisão, é uma revisão pro bono, que não é remunerada e que não repercute depois na avaliação deles de desempenho enquanto investigadores e enquanto docentes. E isso torna também pouco aliciante a questão de fazer a revisão, seja ela uma revisão duplamente cega, seja. Depois, é aquilo que eu disse há pouco, o elevado número de convites para fazer revisões, como há muitas revistas e há também aqui uma pressão de publicar, há muitos artigos e depois fazer o convite, eles são solicitados por um sem número de revistas, depois aqui a questão, se a revista tiver um fator de impacto, que lhe dê alguma notoriedade, eles até se calhar seguem essa revista. Depois nós, revistas que ainda não que estamos num processo evolutivo, acabamos por também depois ter essa dificuldade muitas vezes de cativar alguns revisores para fazerem essa revisão. E depois tem aqui também a questão das revisões de baixa qualidade. Nós, quando estava a falar ali há bocado da questão da ética, também estava a falar nessa questão, ou seja, há aqui que haver, também muitas vezes pela própria pressão e dos timings, há uma revisão que às vezes nos solicita alguma desconfiança, que são feitas assim, na diagonal, como nós costumamos dizer, e em que a forma como é feita solicita-nos algumas dúvidas da qualidade dela. E depois aqui a questão de quando ela é feita de alguma falta de cortesia dos comentários. E aqui nós temos tido muita atenção em relação a isso, porque aquilo que eu disse há bocado, uma revisão tem que ser uma revisão, seja qual ela for, tem que ser uma revisão construtiva, e aquilo que eu dou aqui neste exemplo, este artigo precisa de mais trabalho, ou este artigo é terrível, ou seja, dizer uma coisa ou dizer a outra, completamente diferente. E aquilo que nós muitas vezes procuramos é que o autor tenha comentários em que o incentiva a melhorar o artigo e não desistir do artigo. Por isso é que muitas vezes há situações em que nós, apesar de terem sido recusados, nós enviamos a recusa, mas ao mesmo tempo enviamos também os comentários dos revisores e dizemos mesmo, procure melhorar o artigo e volte a submeter daqui a algum tempo, procurando seguir aqui as linhas dos revisores para melhorar o trabalho. Ou seja, nós nunca damos como terminado, ou seja, procuramos sempre, mesmo ele sendo recusado, procuramos que eles venham mais tarde voltar a passar pelo processo. E depois, há aqui outra questão que às vezes que também se percebe, é que a pressão de publicar é tanta que, por parte da avaliação dos docentes e investigadores, que muitas vezes o próprio artigo em si não vai completo. E depois também na plataforma do OJS nós temos essa possibilidade em que há um comentário por parte dos revisores. Os revisores podem fazer um comentário para o editor e podem fazer o comentário para os autores. E muitas vezes aquilo que nós percebemos é que também há aqui um desabafo por parte dos revisores, em que ao fazerem a revisão do artigo eles percebem perfeitamente que o artigo não está completo, que foi um artigo feito em cima do joelho, porque a pessoa se calhar em questão precisa de publicar e precisa de ter aquele artigo produzido para uma avaliação de desempenho que está a ocorrer ou que vai ocorrer mais tarde, e depois os próprios revisores também ficam um bocado frustrados depois com a qualidade do próprio artigo. E aí muitas vezes também traz, aqui já é uma visão do revisor, já não é uma revisão do editor, ou seja, aqui também, muitas vezes também temos que nos colocar do lado do revisor e perceber que muitas vezes é frustrante os revisores fazerem revisões de artigos que muitas vezes percebem que os artigos não têm pernas para andar ou que estão a meio de um processo e percebem perfeitamente que falta ali a outra parte do processo do artigo.
E, no fundo, é um pouco aquilo que nós, no fundo, fazemos na nossa revista. É claro que depois, se calhar, com comentários, nós podemos aprofundar aqui algumas partes, mas, no fundo, o processo por qual a revista Milênio passa, no fundo, é este. Não sei se. Mas vamos. É esta parte que interessa, no fundo. Obrigada, Ângelo. Acho que já ficaram aqui algumas ideias bastante interessantes, algumas até transversais a qualquer que seja o modelo de revisão, porque de facto a crise dos revisores é uma coisa que afeta todos e também foram trazidas aqui algumas questões emergentes, como a questão da inteligência artificial, que é muito relevante. Eu agora passava então à Teresa Norton Dias para ela falar da sua experiência com a revisão aberta. Ela é doutorada em Relações Internacionais e membro do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, o CRIA, e é fundadora da revista Cinema e Território, que dirige desde 2020, tendo sido mais recentemente responsável pela sua transição para o SARC. E agora dava a palavra à Teresa, força. Olá, boa tarde, Marisa e todos os presentes. Antes de mais, gostava de agradecer o convite para poder estar aqui e partilhar a minha experiência convosco e também, enfim, felicitar o Ângelo pela sua apresentação e agradecer-lhe porque muitas das questões que ele levantou, obviamente, se aplicam também à cinema e território. Eu, antes de entrar em pormenor nos aspectos solicitados pela Marisa, gostava só de fazer um introito relativamente à criação da revista, que está diretamente ligada à realização dos encontros Cinema e Território, que se realizam na Universidade da Madeira 2 em 2 anos. Em 2023 é um ano de Cinema e Território. No início de novembro teremos aqui o 7º encontro, mas desde 2013 que estes encontros se realizam. Agora vou também explicar porque é que já lá vai uma década e este é só o 7º. No início, nós fazíamos os encontros anualmente e depois decidimos fazer de 2 em 2 anos, que não se justificava. No entanto, ao fim de 3 anos, considerámos que já tendo matéria para poder ser publicada e preferindo não recorrer ao livro de atas, achámos que tínhamos matéria para podermos fazer uma revista científica. E foi aí que nos empenhámos seriamente. A equipa dos encontros, que depois se subdividiu entre revista e cinema e território, que tem o mesmo nome, embora revista e encontro, em 2 equipas distintas, e eu fiquei desde o início a fazer a ponte. Precisamente porquê? Porque nós trabalhámos inicialmente em WordPress e, portanto, havia todos os aspectos de gestão do site que era preciso criar e gerir, e eu fui fazendo essa ponte com a nossa diretora, que era a professora Cristina Scalia, que atualmente já está reformada. Em 2020, ela decidiu que não reunia condições para continuar à frente da revista, deixou-me, digamos assim, o bebê nas mãos, e eu levei ainda um certo tempo, mais ou menos um ano, para conseguir reunir uma nova equipe, de que fazem parte mais 3 colegas, a Guida Mendes, o António Guia Reis e a Inês Rebanda, que há de estar por aqui, que eu já vi. Muito bem, portanto, isto é mais ou menos em termos temporais a constituição da revista. Este ano nós fomos beneficiados, digamos assim, com a transição para a PUBIN, para as plataformas OGS, e isso pensava eu inicialmente que era uma coisa excelente, e tem obviamente muitas coisas boas, mas tem também alguns entraves para aqueles que não dominam as plataformas digitais. Tem para a parte de edição e também tem e de administração da revista e também tem, obviamente, para os autores. E isto tem sido um grande problema. Tem sido aquilo que tem sido o maior entrave. Relativamente às políticas da revista, isto também era uma coisa que eu gostaria de salientar. O acesso a estas políticas, que estão todas publicadas, pensamos nós, tanto quanto possível no site, é de difícil interpretação muitas vezes. Isso gera os tais artigos que vêm cheios de problemas, nomeadamente por questões de citação, que dão origem a interpretações de plágio e a parte da questão da bibliografia. Portanto, e o facto de não se fazer uma leitura cuidada das regras para os autores tem todo o tipo de implicações. Não?
porque depois o produto que dali sai, obviamente, vem cheio de problemas. Nós fazemos sempre, a nível editorial, primeiro fazemos uma aprovação dos resumos e para termos uma ideia do que é a temática, e então depois, quando o artigo chega, é que fazemos uma pré-leitura antes de enviarmos para revisão. Este ano, com a alteração da plataforma para a plataforma OGS, com esta transição e com a possibilidade que havia, portanto, para mim na altura foi uma novidade, portanto, a possibilidade de fazer a revisão aberta por pares, eu achei que era extraordinário. Porquê? Porque isso iria resolver uma série de problemas. Em primeira mão, iria resolver o problema da questão editorial, que nós deixávamos de ser o pombo-correio entre revisores e autores. E iríamos passar a ter uma ligação direta entre revisão e autoria. Isto é extraordinário, porque isto implica que, da parte, não tanto dos autores, porque inicialmente não têm muito bem essa consciência, mas dos revisores, de um compromisso diferente na sua revisão do texto. Eles sabem que estão às claras, digamos assim, na transparência. Quer dizer, os autores sabem quem eles são e, portanto, isto aqui também nos resolve outro problema, que é o problema dos conflitos de interesse, não é? Conhecendo as autorias, nós sabemos que, a priori, se houver, digamos assim, se houver honestidade intelectual, vai ser rejeitado o artigo, não pode ler, porque isto tem um conflito de interesse, porque conhece a pessoa, conhece o autor, etc. Portanto, esta transparência vem resolver uma série de problemas que a revisão cega por pares não tem. Porque a revisão cega por pares, ninguém sabe quem é quem e tem os editores como, não é? como correio, não é? Como transmissores, como elo de ligação. E, portanto, do ponto de vista da perspectiva da edição, é muito bom ficar a ver que há um debate, porque lá está, como o Ângelo disse bem, o revisor tem um discurso para os autores do texto e tem um discurso para a edição. E isto aconteceu. Nós iremos publicar este ano pela primeira vez um texto em alemão e um dos revisores que fez a revisão do texto fez um largo parecer para os editores, aconselhando inclusivamente a tradução de texto para inglês ou português para se dar continuidade, porque é um ensaio artístico. E por isso, a revisão aberta por pares, em nosso entender, e posso dizer que tenho alguma culpa no cartório, porque tenho a experiência anterior e foi o facto de ter a experiência anterior que me permitiu perceber que aqui tínhamos uma solução. Claro que os revisores têm que ser alertados deste fator, portanto tem aqui a haver aqui uma política de comunicação muito bem estruturada, tanto para os autores como para os revisores. E depois nós temos que, em termos da plataforma OGS, utilizar potencial ao máximo, porque ela tem os mecanismos para que tudo corra bem. O que é que acontece, entretanto? Não havendo esta predisposição da parte dos autores para as plataformas digitais, nós vamos encontrando pequenos entraves. Portanto, já tinha conversado isto com a Marisa mais de uma vez, que era de todo pertinente haver pequenos tutoriais que pudessem ajudar os autores no seu trabalho de submissão, de submissão da revisão, de diálogo com os revisores, etc, etc. Portanto, há uma série de aspectos que eu acho que precisam de ser aprimorados no que diz respeito à comunicação. Portanto, isto também veio resolver os problemas que o Ângelo disse, não é? Que levantou, que é o problema da linguagem desadequada, quer dizer, aqui efetivamente pode acontecer, não é? Aqui a confidencialidade, obviamente a confidencialidade é a nossa, não é? Portanto, há um diálogo aberto, mas obviamente que a direção editorial não divulga esse tipo de diálogo. Portanto, para mim é uma questão que não se põe sequer. Portanto, isto é algo garantido, não é? O que é que eu tinha mais para vos dizer sobre isto? Algumas questões, portanto, a questão do compromisso, que eu acho que é fundamental. O timing que também o Ângelo levantou, isso realmente, a nossa revista é anual e anual novembro e dezembro. Posso dizer que, como nós trabalhamos com Portugal e Brasil, em grande margem, nós temos aqui um problema de 2 calendários.
para ajustar o português e o brasileiro. E claro, nós temos sempre um período de verão, temos um período de avaliações finais junho e julho, depois temos um período de verão e estes 3 meses são sempre complicados. E é onde incide a nossa decisão. Vamos gerindo. Na verdade, vamos gerindo. Mas já foi algo que se equacionou para se reajustar. Também não há muito, no ano civil, não há muito possíveis, né? Porque a chamada sai logo em janeiro, fevereiro, e vai, e portanto o percurso é todo até novembro, dezembro, até ser editado. Este ano, ou em todos os anos dos encontros, nós temos a contribuição dos textos dos encontros, portanto demora um bocadinho mais. No essencial é isto que eu tenho para vos dizer e para vos transmitir. A diferença que, em relação àquilo que o Ângelo falou, todas as questões que colocou, e que a revisão por pares vem trazer como mais-valia, a nosso ver, claro, no nosso entendimento, é que esta abertura gera não só transparência, mas também compromisso, um compromisso diferente. E, obviamente, aquela questão que o Ângelo levantou dos artigos não estarem completos, a priori isso não aconteceria connosco numa pré-leitura, esses artigos não seguem, não é? Não é fácil, posso dizer que muitas vezes, como nós fazemos uma chamada para resumos, muitas vezes há autores que não conseguem cumprir prazos e, portanto, não passam do resumo ao artigo escrito, portanto, há muitos que caem aí. E muitas vezes há uns que, com as revisões que nós solicitamos, também não são agradados e não dão continuidade, porque isto já aconteceu. Pessoas retirarem o artigo, por exemplo, isto acontece muito. Quando o autor não respeita as regras de citação, vai acontecer plágio. Ok? Vai acontecer plágio. Quando estas situações acontecem e nós dizemos temos aqui um problema de plágio, mas achamos que é porque não está a utilizar corretamente as regras de citação, não está a aplicar a norma APA7, por exemplo, não é? Quando nós dizemos isso, já nos aconteceu a autora dizer não, eu respeitei tudo, não concordo convosco, já coloquei a questão a vários colegas e eu retiro o meu artigo. Assim, não podemos fazer nada. Agora, relativamente à questão dos revisores e ao facto de eles, portanto, não são remunerados, mas na Universidade da Madeira são compensados, porque um revisor que veja o texto que reviu publicado, isso conta para a avaliação do docente. Portanto, na Universidade da Madeira, esse fator é positivo. Conta para se o texto for publicado. Não esquecer esse pormenor. E no essencial, acho que é isso que tenho para dizer. Estou disponível, obviamente, para qualquer questão que tenham para colocar. Muito obrigada. Ora, eu já fui tirando aqui algumas notas de algumas curiosidades que eu própria tenho, mas eu gostava primeiro de abrir o espaço à audiência. Mas antes disso, muito obrigada, Teresa, por Obrigada. partilhar esta experiência. Acho que é muito bom termos contactos com experiências diferentes. E agora sim, não sei se alguém tem alguma questão, podem escrever no chat, podem levantar a mão, desativar o micro à vontade. Ora, Patrícia e Maria do Carmo, acho que levantou a primeira mão a Patrícia, força. Tem Inês também, Inês Cristóvão. Não é? Não. Ai, meu rato, peço desculpa. Força, Patrícia. Posso? Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aos oradores, ao professor Ângelo Fonseca e à professora Teresa Norton Dias, apesar de eu não ter tido alguma dificuldade em ouvi-la. E a propor e a colocar-vos a seguinte questão. Quando uma revisão não vem com qualidade, portanto isso já vos aconteceu certamente. Aliás, eu quando às vezes tenho revisões que só tenho cruzinhas e se acham ou não se é publicável.
Qual é que é a vossa prática? Essa é uma das minhas questões. Outra questão tem a ver se vocês trabalham só com a OJS. Ou seja, eu por vezes trabalho com o OJS, mas faço os pré-convites aos revisores via e-mail. Ou seja, tenho duplo trabalho. Porquê? Porque às vezes o OJS não vai para a caixa de entrada, os revisores queixam-se que não vêm. Pronto, isto depende. Eu tenho 2 revistas e numa revista as coisas correm muito bem, na outra não correm tão bem. E depois também depende muito dos editores, se querem ou não que se façam os convites. E é tudo. Obrigada. Se calhar reunimos a pergunta da Maria do Carmo também e depois respondem assim a um bloco. Força, Maria do Carmo. Obrigada, Tereza e ao Ângelo. Eu tenho aqui realmente, não é uma pergunta, né? É algo que eu estou aqui a pensar bastante, e que foi bastante interessante de ser colocado em relação à revisão cega, porque eu tenho me perguntado cada dia mais até que ponto a gente pode simplesmente acreditar que ela é realmente cega, né? Porque há muitos fatores atualmente, com praticamente tudo disponibilizado online, todos os trabalhos e todos os autores têm seus trabalhos publicados nos repositórios e em todo lugar. E, por vezes, é até o que facilita a gente encontrar trabalhos, resolver questões de plágio, isso tudo, fazer essa verificação inicial durante a etapa de triagem dos artigos. Mas a gente dizer que ela é realmente cega, né? É uma questão que tenho realmente me feito, porque, por acaso, tenho pensado nisso há bastante tempo e, recentemente, um revisor, no meio do parecer, ele acabou por confessar que ele já sabia quem era, porque tinha encontrado na internet um trabalho que era assim, não sei o quê. E eu, quando olhei aquilo, disse, nossa, mas ele, de fato, alguns revisores, já tive também um caso de um revisor que, durante o processo, relatou que havia identificado e reportou, e nós agradecemos, e ele fazia parte da comissão científica, porque é a política da revista, continuava fazendo parte da comissão científica, mas nós tivemos que atribuir um outro revisor para fazer. Mas em nem todos os casos a gente tem isso, né? Do revisor dizer que identificou. Eu própria, como revisora também de artigos, consigo identificar, e sei que identifico, e, portanto, a minha prática é nunca procurar fazer nenhuma busca antes de terminar a revisão, né? E mesmo depois, porque também não faz sentido. Mas, quando a gente quer, a gente acaba por encontrar. Isso tem a ver também com um pouco da questão ética, que também é uma coisa que me faz sempre pensar muito, e que tem a ver também com a questão da transparência na conduta ética, porque muitas vezes a gente vê contribuição aos autores. Agora nós estamos no momento de fazer uma revisão dos materiais e do template, das normas para os autores e revisores, né? E essas questões têm surgido, por exemplo, colocar ou não colocar ao final do artigo, pedir aos autores que coloquem a contribuição deles. Acho bem, acho que deveria, mas também é muito difícil a gente garantir que tenha sido adequada, né? Então, eu acho que o que eu tenho pensado ultimamente é realmente num esforço conjunto dos editores da gente conseguir e partilhar mecanismos que ajudem na identificação, porque, no fim, é o que a COP também faz, não é? Ela dá algumas diretrizes, mas o que a gente pode fazer e o que os editores podem fazer para dar conta desses problemas que surgem, que são inúmeros, né? E, por fim, só aqui para comentar, para não gastar muito tempo, porque outras pessoas também querem fazer
levantar questões, a questão colocada pela Tereza dos revisores, né? Nós tratamos, assim, na minha opinião, os revisores, é claro que eles fazem a revisão, e nós agradecemos muito, e como o Ângelo também colocou, é uma dificuldade, conseguimos os revisores, mas eles não estão fazendo um favor, eu coloco isso na minha cabeça, né? Nós precisamos realmente ver o que eles fazem, como eles fazem, avaliar e não permitir que também eles violem algumas regras de conduta, como, por exemplo, colocar coisas que são inapropriadas para os autores, né? É uma questão que acaba por dar mais trabalho também. Então, o que eu procuro fazer realmente, por exemplo, às vezes uma carta da própria revista, um certificado de revisão, é suficiente para que eles possam contabilizar. Em alguns países, como o Brasil, a Espanha, por exemplo, de onde nós recebemos mais esses pedidos, nós já temos lá esse certificado pronto e emitimos esse certificado, né? Então, eu acho que as nossas discussões, peço desculpas de desabafar, mas eu acho que as nossas discussões precisam ir por um caminho assim mais de vamos aí ver o que a gente pode fazer para resolver A, B, C e D, né? O que a gente pode sugerir, não resolver completamente, como, por exemplo, a inteligência artificial, é um problema a mais que nós vamos enfrentar. E já vi essa semana um parecer em que o revisor, muito preocupado com isso, coloca a possibilidade do artigo ter sido escrito por inteligência artificial. Escreve no parecer isso, não é? Então, nós vamos enfrentar esse problema e vamos ter que lidar com eles. Eu até sugeriria que a gente passasse a anotar essas questões para depois, no momento em que se possa discutir em conjunto, como aqui, a gente possa fornecer esses exemplos e as nossas decisões, né? O que a gente fez para poder partilhar, né? Quem sabe até no futuro também partilhar publicamente. Levantamos essas questões, assim, um fórum dos editores, já existem alguns fóruns que são interessantes, né? Eu acho que é isso. Também vou deixar tempo para as outras pessoas fazerem as perguntas. Eu, se calhar, agora deixava a Teresa e o Ângelo responderem e depois faço uma ronda adicional. Eu posso, então, pela Patrícia, pela questão que a Patrícia colocou. É assim, em relação nós só utilizamos a plataforma LGTS mesmo. Fazemos comunicação de outra forma. Eu sei que aquilo que colocou, sabem-se muitas vezes, às vezes, temos exemplos muitas vezes de pessoas dizerem que não receberam mail, que foi para a caixa que foi para spam e coisas do género. Mas nós, quando adotámos a plataforma JS, foi para que não andássemos com outras com mail e para trás e para a frente, depois isso também podia quebrar aqui um bocadinho a questão da revisão duplamente cega e nós não queríamos. É claro que muitas vezes o que é que acontece? Há muitos revisores que muitas vezes são convidados atualmente. Colegas nossos, a equipe editorial vai para conferências, em que conhece um colega que tem tanto em relação a determinadas matérias que nós também muitas vezes temos, e o que é que eles fazem? Fazem um convite pessoal ao revisor. E depois, muitas vezes, aquilo que acontece, enviamos para nós, colaboradores da revista, e nós colocamos logo, fazemos o registro, nós próprios é que fazemos o registro do revisor, onde neste momento solicitamos sempre a questão qual é a abrangência das temáticas que eles tocam, para nós, porque nós no início foi convidado muito o revisor, mas depois eles não colocavam as áreas de interesse deles. E tornava-se muitas vezes difícil, quando chegámos à plataforma, verificar qual é a área de interesse deles. Ou as pessoas conheciam a pessoa realmente, ou se não, tornava-se difícil. Em relação à outra questão das revisões, nós procuramos ser sempre um bocadinho, sempre que nos levanta dúvidas, convidamos outra pessoa para fazer a revisão. Até que tenhamos a certeza de que realmente há um conjunto de indicadores que nos permite dizer, então, realmente, se calhar, o artigo não é assim tão bom, portanto, vamos, então, falar com o autor, recusar, mas, ao mesmo tempo,
procurando sempre fazê-lo de uma forma construtiva, aquilo que eu disse ao longo daquilo que eu falei, nós temos também ter essa sensibilidade, porque é o trabalho de alguém, tenha ele, seja ele bom, seja ele mau, é o trabalho, está ali o trabalho de alguém. Aquilo que muitas vezes, se calhar, o que ele precisava é de uma orientação e porque não aproveitarmos se os comentários da revisão forem construtivos, porque não pegarmos esses comentários e colocarmos isso, e muitas vezes aí até nós, em vez de utilizarmos só o mail que está, no fundo, implícito no OJS, nós até acabamos por fazer lá uma edição no mail e colocar lá algum texto mais pessoal para transmitirmos aquilo que pensamos em relação ao artigo. Nunca abandonando de todo aquele artigo, apesar de nós percebermos muitas vezes que ele não tem pernas para andar, mas damos sempre uma esperança em que, com o trabalho e com uma revisão profunda do próprio artigo, quem sabe um dia não poderá voltar a fazer a submissão. Mas isso, pronto, há sempre a avaliação, mas nunca quebramos aqui, um ponto final a uma submissão. Nesse aspecto, por acaso, a equipa editorial teve sempre esse cuidado com todas as submissões. Apesar de algumas serem fracas, mas isso, todas as revistas têm taxas de rejeição, e isso faz parte de todas as revistas. Em relação às questões da Maria do Carmo, é claro que todas as revisões, quem quiser hoje em dia consegue encontrar o autor daquele artigo. Isto muitas vezes, quando estamos a falar em coisas mais específicas, no nosso caso é uma questão de procurar, mas isto também é uma questão de confiança e de integridade do próprio revisor. Se estamos a fazer uma revisão, se a revista propõe uma revisão às cegas, nós não vamos andar atrás do nome do autor do artigo. Portanto, partimos do pressuposto que há uma integridade implícita no revisor e que não vai fazer essa pesquisa. Mas é claro que as questões todas que colocou são bastante pertinentes. E daí nós, se calhar, também temos que começar a perceber que há um passo que temos que dar para a frente e, se calhar, na linha da Teresa e entrarmos num mundo mais transparente, mais aberto, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com os repositórios. Toda a gente no início era um trauma fazer um depósito de um artigo, porque ele ia ser plagiado de certeza absoluta, e aquilo que se veio verificar foi o contrário. Ou seja, se ele está em acesso aberto, é mais fácil de descobrir se existe plágio ou se não existe plágio, mas também é muito mais passível de ele ser citado do que se estiver metido na gaveta ou numa revista em papel. Portanto, essas questões acho que nós vamos evoluindo, aquilo que eu disse logo no início. A equipa editorial também já abordou esse tema e já está consciente desse tema da revisão aberta. Aqui as questões que colocou é que precisamos aqui de algumas arestas, limar algumas arestas para depois conseguirmos dar todos um passo em frente em direção também a uma revisão aberta. Pode dar por terminar. Ok. Estão-me a ouvir bem agora? Ou não? Patrícia já me ouve? Ok. Eu começava por responder à Patrícia uma questão operacional, digamos assim, uma questão prática. A questão dos e-mails, do convite por e-mail. Na verdade, eu vou ser honesta, eu uso muito o e-mail para ainda. Provavelmente é apenas porque estou numa fase ainda de transição, este é o primeiro ano de experiência com a JTS, e nós damos sempre a possibilidade, estamos sempre disponíveis para um contacto extra, porque também os autores não estão muito habituados a usarem só a plataforma. Acham que talvez ficam mais próximos de nós se nos contactarem por e-mail. Os revisores, nesta primeira fase eu fiz isso. Eu contactei primeiro por e-mail e, havendo concordância, aceitando fazerem a revisão, então eu pedi que se registassem na plataforma e tivessem atenção à comunicação que ia ser gerada. Portanto, já os transitei do e-mail para a plataforma e tive que fazer isso.
Também já tive, entretanto, nestes meses que já passaram, colegas que me contactaram para me perguntarem se podiam ser revisores da revista. E aí eu já disse diretamente, têm que se registar, registre-se nessa qualidade e nós contactaremos. Portanto, eu acho que é uma questão de evolução, mas nunca ponho de parte o contacto por e-mail, porque eu sinto que as pessoas acham que isso tem maior relação de proximidade. Não recebem aquele e-mail, tem uma mensagem da Cinema e Território para consultar, está a perceber? Recebem um e-mail a dizer, a Teresa quer falar contigo, basicamente. Portanto, eu acho que isso é importante, porque é esta familiaridade. No caso da nossa revista, eu sempre tive este contacto de proximidade com os autores e com os revisores, para os fazer sentir que nós todos formamos uma equipe. Portanto, para mim isso é fundamental. Agora, questão da qualidade. Eu acho que nós temos que definir o que é a qualidade, não é? O que é qualidade? Eu acho é que nós temos que perceber é que a revisão é mais completa ou é menos completa, não é? E se calhar, se nós percebemos que temos um revisor que sistematicamente diz sim, não, está bom, publique-se, ok? Não aprofunda, não sugere nenhum tipo de correção, então se calhar numa próxima oportunidade esse revisor não é uma pessoa a ser contactada. Eu acho que é uma questão de ir gerindo isso. Mas definir o que é o que é qualidade na revisão, eu acho que não ia por aí, não iria por nós definirmos qualidade, mas sim definirmos honestidade intelectual. São ou não são honestos intelectualmente? São ou não são profundos na sua análise? Sim, não, talvez publique-se com revisões, com uma nota para o editor, não serve. Ok? Portanto, eu acho que isso também se constrói de alguma maneira, no diálogo que se faz e que se vai traçando com os revisores. E depois é ir também excluindo, não é? Eu tenho revisores que contactei por e-mail que até ao dia de hoje não me deram sequer uma palavra. Óbvio que eu não vou voltar a contactá-los, não é? Para mim é perfeito, não é menos um, pronto, está fora da lista. E na verdade, estas são as questões de ordem prática. E depois, para a Maria do Carmo, eu acho que tem tudo a ver com esta questão de proximidade que se deve estabelecer entre o corpo editorial, os autores e os revisores. Eles precisam de sentir isso, de alguma maneira. E não sentirem que o seu texto é apenas mais uma lista, que o revisor é apenas mais uma lista, e fazerem parte de uma equipa, não é? Porque a equipa não não são só os editores, os diretores das revistas, mas os autores, claro que editam os seus textos, não fossem os textos dos autores, não tínhamos a revista, não é? Temos que valorizar isso. Enfim, fazer uma pré-triagem de um texto que nunca me aconteceu. Portanto, também não sei dizer isso, mas a priori, se me parecesse um texto que eu considerasse incompleto, ia para trás, quer dizer, não passava ao próximo passo. Para mim, não. Agora, o que já me aconteceu, e até pode ser que tenha um texto desses em mão, é ter textos tão compridos, que davam 2 artigos em vez de um. Não é? Seria mais, que é outra coisa que também às vezes não conseguem, é ter capacidade de síntese suficiente para restringir um certo número de páginas. Porque também temos que ver a outra parte, que é o leitor, não é? O leitor não gosta de ler, isto é como ir a um espetáculo de 45 minutos e não de 3 horas, não é? Há uma certa capacidade de leitura e de absorção de conteúdos. Portanto, se o texto for mais de 5 páginas, já é para além do razoável. Portanto, se nós pudermos ter, eu prefiro ter 2 textos de 10 páginas do que um texto de 20, sinceramente. Mas claro, isso não depende de nós, não é? Portanto, isso são coisas que nós temos que ir gerindo à medida que elas vão acontecendo e ir eliminando fatores, não é? Construindo uma lista de boas práticas e de outras práticas que não são tão boas, quer dizer, é uma questão de gestão, é um bocado difícil dar receitas para isto. O conselho é mesmo isso. Relativamente à questão também levantada para Maria do Carmo e de ressarcir os revisores de algo que não é monetário, não é? Portanto, um certificado, já me pediram, e eu facultei. Por acaso foi um colega brasileiro. Pediu-me um e-mail a comprovar que tinha feito a revisão. E eu facultei, quer dizer, portanto, é algo que agora há universidades que premiam e há universidades que não premiam. A nossa premia, a Universidade da Madeira premia.
E é isso. Essa Então, questão, peço desculpa, Tereza, só, essa questão Sim. de se colocar para os revisores, né? O certificado para os revisores, né? Era só com aquela ideia para a gente manter a ideia de que eles não estão também, né, fazendo um favor. Quer dizer, as duas partes, os revisores e os autores, eles têm todo o nosso respeito, evidentemente, e, portanto, às vezes a gente até precisa intervir entre uns e outros para chegar, por exemplo, quando os revisores pedem coisas e os autores, a recomendação que eu dou aos autores é que eles justifiquem caso eles não concordem com aquilo que o revisor fez. Claro. E muitas vezes, e algumas vezes, quando alguma coisa que seja realmente relevante, né, importante, que o próprio autor insira uma nota de rodapé justificando aquela questão. Quer dizer, nem o autor tem que fazer tudo que o revisor manda, porque às vezes a gente sente que eles acham que tem que fazer isso, não é? Nem o revisor se sente naquele papel assim de que, poxa, mas eu pedi para não fazer e ele fez assim o assado. Também é uma parte que nos ocupa bastante tempo, é essa, depois que o artigo chega da revisão, em que nós temos que fazer a conferência daquilo que foi pedido e aquilo que efetivamente foi feito no texto, né? Claro. Interceder. Maria do Carmo, é assim, Maria do Carmo, metade dos seus problemas acabariam com a revisão aberta por pares, não é? Porque esse discurso, você já não tinha que estar a fazer a ponte entre autores e revisores. Ainda assim, nós não nos podemos esquecer de uma coisa: a responsabilidade máxima e última do texto é dos autores, é de quem os assina. E, portanto, é assim, se o autor mantém a publicação e não quer, não aceita a revisão, ou não quer aceitar a revisão, nós, os editores, também podemos decidir se deixamos de publicar ou se não deixamos de publicar. Nunca nos esquecendo que a responsabilidade máxima do texto é do autor, que é o fiel depositário dos direitos de autor, não é? Portanto, ele é dono do seu texto. Portanto, assim, assinou. Sim, a gente só tem que ter a preocupação realmente da qualidade, né? Existem coisas Sim, que os autores pedem, nós temos em Portugal, sim, os mas é assim, autores Maria do Carmo, pedem. nós temos em Portugal um problema neste momento na justiça de uma revista internacional que publicou um texto altamente polémico, pôs em causa a vida académica de um docente da universidade, de um centro de investigação grande da Universidade de Coimbra. E essa revista, por intercedência jurídica, decidiu retirar o texto depois de publicar. E isto é a grande polémica, não é? Em minha opinião, não devia ter tirado, porque a responsabilidade do texto é dos autores. Qual é o papel, então, nosso? O nosso papel é de canal, é de visibilidade. Só isso. É a minha opinião. É eu apenas a acho que com minha opinião. esta reflexão nós já passamos 13 Já minutos, eu não passamos um queria pouquinho. ultrapassar muito dos 15. Eu sei que a Patrícia tinha a mão no ar, eu queria só saber se havia alguém que tivesse uma pergunta muito rápida antes. Se não, damos só a palavra à Patrícia e encerramos assim, Patrícia, assim, uma coisa sucinta. Muito sucinto. Eu queria lançar o desafio a vocês, à Marisa e à equipa do Público para fazer mais debates deste portanto, e estratégias, porque nós também queremos todas aprender, não é? Às vezes isto não é certo nem errado, mas também ouvir as melhores práticas, ou o que é que se faz noutros países, também é uma grande vantagem para as nossas revistas. Por exemplo, as nossas revistas passam sempre o certificado aos autores, aos revisores, até porque esses certificados, isso conta para eles, não é? Conta para a avaliação deles, conta para, como investigador ou professor, conta quantas vezes foi revisor, isso conta, é qualificado. Portanto, isso nós não estamos, como a professora Maria do Carmo estava a dizer, nós não lhe estamos a fazer favor nenhum. Questões como as métricas, Marisa, questões como
Web of Science, questões como qual o melhor antiplágio, etc, etc, etc. Há uma série de questões que podemos e que estamos disponíveis para vos ouvir. Eu espero que hajam muitas mais discussões e possamos partilhar assim as experiências. Eu posso já vos dizer que no início de dezembro, dia 6 de dezembro, teremos um evento com os colegas do projeto Diamas. Aí sim será uma visão mais, até de um ponto de vista internacional, porque é um projeto internacional. Isso será precisamente sobre questões de qualidade, sustentabilidade, portanto estão todos convidados. Em breve divulgaremos a informação, portanto também será um espaço para podermos conversar novamente. E não sei se a Teresa ou o Ângelo querem dizer assim alguma coisa em 30 segundos cada um. Então, Obrigada. obrigada, Teresa, obrigada, Ângelo, muito obrigada a todos pela vossa presença e espero que nos voltemos a encontrar em dezembro.